Em 2024, as manchetes chamaram o Mondiaro de fim da obesidade, o milagre bilionário. Ou melhor, a cura da obesidade. Mas toda vez que você mexe num sistema biológico que levou 2 milhões de anos para ser construído, você está fazendo uma troca, e toda troca sempre tem um custo. Sejam todos muito bem-vindos, eu me chamo Danilo Matsunaga, sou médico, especialista em medicina metabólica e emagrecimento, e aqui eu ajudo você a entender o que está acontecendo dentro do seu corpo, para que você possa cuidar da sua saúde com mais inteligência e menos sofrimento. Toda semana, conteúdos novos aqui no nosso canal. Se isso fez sentido para você, aproveite para se inscrever, porque inscrito, você nunca mais vai tomar uma decisão sobre o seu tratamento sem entender o que está acontecendo. E para que você entenda o Mondiaro de verdade, primeiramente precisamos entender por que emagrecer é tão difícil biologicamente falando. E eu vou começar com uma coisa que a maioria dos médicos não fala com clareza. Você não está acima do peso simplesmente porque você é fraca ou que te falta disciplina. Você está acima do peso porque a sua biologia é muito boa no que foi programada para fazer. Por quase toda a história humana, a principal causa de morte não era comer demais, exatamente o oposto. Quem sobreviveu foram pessoas cujo corpo guardava a gordura com mais eficiência. Você é descendente dessas pessoas, sua biologia foi desenhada para estocar energia em tempos de escassez. E você vive num mundo onde a comida está disponível 24 horas por dia. Seu gene espera por comida, afinal seu corpo foi programado para receber isso e, pasmem, seu ambiente te entrega abundância de tanta comida à sua disposição. E esse conflito é o que os biólogos chamam de incompatibilidade evolutiva. E é ele que faz a perda de peso parecer nadar contra uma correnteza bioquímica. No centro do seu cérebro existe uma região chamada de hipotálamo, responsável por sobrevivência, temperatura, sede, estresse e fome. Esse centro defende o seu peso com precisão militar, usando 2 hormônios. Grelina, que é o acelerador. O estômago vazio produz, ela sobe pelo sistema do nervo vago e manda o sinal. Precisamos de comida. Esse sinal é primitivo e poderoso. Estudos publicados no Nature Reviews mostraram que ele consegue suprimir a força de vontade completamente. A leptina é o freio que te impede. As células de gordura produzem e quando as reservas estão cheias, ela manda o sinal para o nosso cérebro. Já temos o suficiente, pode encerrar. Mas em pessoas com excesso de peso, o cérebro se torna resistente à leptina. É como parar de sentir o cheiro de um perfume depois de alguns minutos. Por isso alguém pode ter 40, 50 quilos de reserva energética no corpo e ainda sentir fome o tempo todo. É como se fosse um circuito quebrado e falho. O Mondiaro entra exatamente nesse circuito quebrado, mas a descoberta que tornou isso possível não veio de um laboratório, veio de um deserto, de um lagarto venenoso. Nos anos 80, cientistas perceberam algo curioso. Se você injeta açúcar diretamente na corrente sanguínea, a resposta de insulina ela é pequena. Mas se a pessoa bebe esse mesmo açúcar, a resposta é enorme. Por quê? Porque o intestino avisa o pâncreas antes. Células do intestino, chamado de células L, liberam um hormônio chamado de LP1. Ela faz 3 coisas ao mesmo tempo. Prepara o pâncreas para a insulina, desacelera o esvaziamento do estômago e avisa ao nosso cérebro que você está satisfeito. Esse mecanismo chama efeito incretina, descrito pela primeira vez no Journal of Clinical Investigation. O problema é que o GLP-1 natural se desfaz em apenas 2 minutos por uma enzima chamada DPP4. Para usar o GLP-1 como medicamento, cientistas precisavam enganar essa enzima. A solução veio de um lagarto do deserto chamado Gila Monster, que come apenas algumas vezes por ano. O pesquisador John descobriu que o veneno desse lagarto tinha uma molécula chamada de exendina 4, que age igual ao GLP-1, mas não é destruída pelo DPP4. Ela sobrevive. Mas os cientistas modernos foram além. A semaglutida, o princípio ativo do Ozempic, foi engenheirada para durar 7 dias como 2 modificações. Primeiro, mudaram um aminoácido para impedir o DPP4 de cortar a molécula. Segundo, adicionaram uma cauda de gordura, que se liga à albumina, que é uma proteína que circula no sangue, por cerca de 1 semana. A albumina age como um navio cargueiro e a semaglutida vai junto. Um hormônio que deveria durar 2 minutos, agora dura 168 horas. O Mondiaro foi um passo além ainda. Tirzepatida ativa 2 receptores ao mesmo tempo, o GLP-1 e o GIP. Essa ativação dupla foi descrita primeiramente lá em 2022. O GLP-1 reduz o apetite e o GIP estabiliza a náusea e melhora o controle glicêmico. Junto, elas entregam uma supressão do apetite mais profunda, com menos efeitos colaterais, o que explica porque o Mondiaro, em geral, leva a uma perda de peso maior do que o Ozempic nos estudos clínicos. Agora a parte que ninguém explica direito, os custos dessa troca. O Mondiaro funciona, em parte, desacelerando o esvaziamento do estômago, documentado amplamente na literatura da gastroenterologia. Para a maioria das pessoas, esse efeito é leve e útil. Mantém a comida no estômago por mais tempo, reduz o apetite, mas num subgrupo de pacientes, especialmente em doses mais altas, esse atraso fica evidente. Náuseas, refluxos, inchaços, digestão lenta, a maioria consegue gerenciar e ajustar a dose. Em casos raros, o atraso é severo o suficiente para levar a um quadro chamado de gastroparesia, descrito na literatura, e tem uma coisa que os pacientes geralmente só descobrem no dia da cirurgia. Se o seu estômago esvazia mais devagar que o normal, você pode ter comida residual mesmo após o jejum
pré-cirúrgico. A anestesia desliga os reflexos de proteção das vias aéreas. Se ocorre vômito durante a sedação, o conteúdo do estômago pode entrar nos pulmões e por isso que a Sociedade de Anestesiologistas publicou diretrizes recomendando precauções especiais para pacientes em uso dessas canetas GLP-1. Seu anestesista ele precisa saber que você está utilizando esse medicamento. Existe também um risco pancreático que precisa ser entendido. Há relatos de pancreatite em pessoas usando GLP-1. Dor abdominal intensa, persistente, em quem usa GLP-1 é algo que precisa ser investigado, já sendo um sinal de alerta. Todo medicamento de GLP-1 tem um alerta sobre tumores de célula C da tireoide em animais, especialmente roedores. Aqui está algo curioso. Ratos têm muito mais receptores de GLP-1 na célula C da tireoide do que humanos. Por isso, os estudos em ratos mostraram tumores e os estudos em humanos não mostraram aumento, claro, pelo menos até o momento. Ainda assim, pessoas com histórico pessoal ou familiar de câncer medular da tireoide ou com uma condição genética chamada MN2, geralmente são orientadas a não utilizar esse medicamento, não porque provamos dano em humanos, mas porque ainda não temos evidências suficientes. Agora, o custo mais subestimado de todos e o que mais preocupa, clinicamente falando, é a perda de músculo. Quando você perde peso rapidamente por qualquer método, perde gordura e há uma tendência de perder massa muscular ao mesmo tempo. Com GLP-1, o apetite cai drasticamente, a ingesta de proteína tende a cair junto, treino de força fica mais difícil, náusea reduz a variedade alimentar e isso causa um efeito, principalmente no suporte nutricional e do treino, que alguns pacientes perdem uma porcentagem significativa da massa magra. E por que isso importa? Porque músculo é o motor do metabolismo, é o principal local de captação da glicose. E um tempo contra a resistência insulínica acaba levando a uma diminuição nesse quadro. Menos músculo significa metabolismo mais lento significa que qualquer deslize vira um ganho de peso muito mais rápido. Agora a pergunta que todo mundo faz: se eu parar o Mondial, eu vou recuperar o peso? A resposta mais honesta é: muita gente realmente recupera, tá? Sem estratégia. Não porque falhou, mas porque a biologia rebate. Em um estudo publicado em 2026, os participantes recuperaram cerca de 2/3 do peso perdido em 12 meses após parar a medicação, mesmo com o suporte de estilo de vida. 3 razões explicam isso. Primeiro, a grelina, que é o hormônio da fome, não volta ao nível anterior quando o medicamento sai do sistema, ele ultrapassa a linha da base. Segundo, o apetite volta mais rápido do que os sinais de saciedade se normalizam. O hipotálamo recupera a sensibilidade antes que o intestino faça o mesmo, criando um período temporário de fome excessiva. Terceiro, você perdeu massa muscular durante o tratamento, menos músculo, metabolismo mais lento, e quando o apetite volta, o motor é menor. Existe um padrão fisiológico universal chamado de readequação adiposa preferencial. A gordura volta rápido, o músculo se reconstrói devagar. Isso não é falta de força de vontade, é a biologia funcionando. Por isso, se você está utilizando o Mondial agora ou se planeja parar algum dia, existem 5 pilares que protegem o seu corpo. Esses protocolos têm base, evidência em periódicos e o primeiro deles é que a proteína como piso mínimo, não como um opcional. Quando o apetite cai, a proteína é o primeiro macronutriente a desaparecer da dieta, mas é o último que o seu corpo quer perder. Leucina e outros aminoácidos sinalizam diretamente ao músculo que ele precisa ser mantido. Proteína é o seguro do músculo e o músculo é o seguro do seu metabolismo. Se a comida sólida estiver difícil por conta de náusea, por exemplo, há alternativas, por exemplo, a utilização de proteínas líquidas, whey isolado, concentrado, proteínas da clara de ovo. E o segundo é o treino de força sem negociação. Não existe nenhum tipo de suplemento ou hack que substitua a carga mecânica no músculo. 2 a 4 dias por semana de treino faz muita diferença. Estudos publicados em 2023 mostraram que até 2 dias semanais de treino de resistência reduzem drasticamente a perda de massa magra durante o processo de emagrecimento. O terceiro é a retirada gradual, nunca abrupta. Se você um dia decidir parar em conjunto com o seu médico, não pare de uma vez. Uma queda súbita do GLP-1 cria um rebote rápido do apetite. A retirada progressiva permite que os hormônios da fome se recalibrem, que os sinais da saciedade se normalizem e que o seu metabolismo se estabilize. Isso está alinhado com a fisiologia descrita em 2022. O quarto é usar fibras como ferramenta da saciedade mecânica. Quando a dose começa a cair, o estômago começa a mandar sinais de fome novamente. Alimentos de alto volume e baixa caloria, como por exemplo aveia, feijão, vegetais, psyllium, esticam os receptores mecânicos do estômago. A saciedade química do GLP-1 vai sendo transferida para a saciedade mecânica da fibra. O quinto é o monitorar o estado emocional durante todo o tratamento. Se a sua motivação caiu, se você perdeu interesse em coisas que gostava, se a vida ficou mais sem graça, fale com seu médico. O seu estado emocional importa tanto quanto o metabólico. O Mondial nos ensinou algo profundo sobre a obesidade. Ela não é uma falha moral, é uma biologia e seu corpo foi programado para isso. Para muitas pessoas, esse medicamento reduz risco cardiovascular, melhora a saúde metabólica, estabiliza o açúcar no sangue, quebram os ciclos que duraram décadas. Para outras, são uma ponte enquanto os hábitos se constroem.
Lembre-se, você não é fraco e indisciplinada. Você é um ser humano vivendo num ambiente que a sua biologia nunca foi desenhada para enfrentar. E agora você tem uma ferramenta poderosa e um protocolo que respeita a sua fisiologia. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixe o seu like para mais pessoas encontrarem esse vídeo e me conte nos comentários. Você já utilizou alguma dessas canetinhas e o que foi mais difícil nesse processo? Nos vemos no próximo vídeo.